Olá, meus caros. Aqui é o Corvo. Ah, quando pensa sobre música, o Corvo só fala de trilhas sonoras, música clássica, rock, metal, progressivo. Ele nunca vai falar de música pop aqui. Depois deste podcast, penso que ninguém poderá me acusar, certo? Bem, vamos lá. Bem-vindos a mais um vídeo do segmento Melodian Corvidae, o espaço musical do canal. Para a surpresa de alguns, hoje falarei sobre o gênero das massas, o cartão de visitas e principal produto da indústria fonográfica, independente da década que estivermos falando. Este gênero, é claro, é o gênero pop, cujo principal inimigo é a própria indústria que o sustenta, responsável por todo o imediatismo e necessidade de sempre criar o fator novidade, para assim maximizar as vendas. Consequentemente, a indústria torna descartável e sepulta a carreira dos próprios artistas que, anteriormente, foram vendidos por ela como grandes promessas ou o futuro do gênero. A ausência de padrões de qualidade, a preocupação exclusiva apenas com a capacidade de arrecadação e a exploração da imagem dos artistas é algo que, do ponto de vista musical, faz do pop um dos gêneros mais simplórios e esquecíveis. Transforma os ditos hits musicais em sons do momento, mas que num período de 2 ou 5 anos já terão sido completamente esquecidos. Dito isso, felizmente, no meio desta cultura da banalização musical, em prol de interesses estritamente comerciais, vez ou outra aparecem artistas no mundo pop que, por terem realmente algum talento e se encontrarem inspirados, costumam deixar algumas joias pelo caminho. Não falo apenas de músicas isoladas, mas álbuns completos, que verificamos depois de algumas décadas que resistiram ao teste do tempo por terem sim qualidade musical, apesar dos apesares. O pop nunca foi a oitava maravilha do mundo, mas tampouco é o poço de pobreza e mediocridade que muitos dizem por aí. E isso graças a alguns artistas que, historicamente, escreveram algumas coisas relevantes para o gênero. Embora a indústria e toda a banalidade demandada por gravadoras e produtoras tenham se colocado no caminho, controlando a criatividade deles e praticamente os coagindo a soarem todos de acordo com a modinha da época, imposta por ela e massificada através de rádio, cinema, TV e propaganda, que em tempos atuais passou a ganhar mais espaço, naturalmente, nas redes sociais também. Certamente alguém deve ter imaginado que, por normalmente eu falar apenas de música clássica, progressiva, rock, metal e trilhas sonoras cinematográficas, eu dificilmente falaria algo sobre o mundo pop, ou não estaria aberto a comentar o gênero. Mas honestamente, eu estou longe de ter qualquer tipo de ranço em relação à música de massa, a exemplo de muitas pessoas que escutam apenas um gênero musical. Não é exatamente o meu caso. Meu interesse é em boa música, e ela existe em todos os gêneros. Tudo é uma questão de pesquisa, de interesse em descobrir bons representantes do estilo que você está querendo descobrir alguma coisa sobre. Ah, Corvo, você então é musicalmente eclético? Não. Absolutamente não. Eu estou longe de ser eclético. O segmento Melodian Corvidae, nas várias postagens que eu dediquei a ele, já demonstrou que meu apetite musical é por obras que contenham um bom nível instrumental e que não sejam muito estereotipadas. Quando alguém diz que gosta de boa música, este boa, quando colocada desta forma, é apenas uma opinião, algo subjetivo. É necessário descrever o que seria este boa para você, o que se está querendo dizer com isso, com a compreensão e a avaliação que se faz. Sendo assim, para mim, boa música seria algo totalmente representado pela forma da arte, pela estrutura musical. O adjetivo bom aqui, o que eu quero dizer com isso, e norte da minha exigência, significa grande presença de melodia, riqueza instrumental, de preferência com vários instrumentos, a capacidade de harmonização entre estes instrumentos e, é claro, o tato do musicista para compor músicas com assertividade, cujas notas e arranjos dialogam agradavelmente no corpo da música.
Eu consigo encontrar isso com muita facilidade no campo da música clássica, do rock, do metal, do jazz, do blues, de trilhas sonoras cinematográficas e música progressiva. E por isso, apenas por isso, minha identidade musical é mais próxima desses gêneros. Mas isso não quer dizer que um gênero, como o pop, não possa apresentar todas essas características musicais que eu acabei de mencionar. Não apenas pode, como existem muitos álbuns nas mais variadas décadas, cujo trabalho melódico e harmônico foi minimamente marcante dentro desse gênero. Os melhores álbuns do pop, aqueles que resistiram ao teste do tempo, são justamente aqueles que, no meio das centenas de lançamentos anuais, se destacaram por conter composições de melhor qualidade. Foram aqueles onde a escrita musical revelou ter mais cor, mais diversidade, estar mais preocupada em trabalhar em melodia do que simplesmente colocar uma batida repetida em apenas uma frequência para ficar repetindo por 3 ou 4 minutos. Uma boa música sobrevive porque ela tem identidade. O que permite que ela sobreviva é o fato dela ser justamente aquela que, no meio da moda da vez, é a que soa diferente. No pop, nós podemos ver dois movimentos nesse sentido. Ou há aquela música que é diferente, que todos vão passar a copiar o modelo, ou há aquela música que, no meio de tantas cópias e artistas soando da mesma forma, houve o investimento do artista de se diferenciar minimamente dos demais, mas comumente fazendo alguma experimentação, que a princípio pode não ser bem aceita, mas que em longo prazo não será esquecida. Parece ser o mesmo movimento, mas invertido, mas não necessariamente é o caso. O primeiro pode ser apenas o fator novidade, e o segundo o da ovelha negra, daquele que saturou por sempre ter que rezar na mesma cartilha. Nós sabemos que o mercado pop é quem dita as regras, que diz ao ouvinte o que ele deve ou não ouvir, o que presta ou não presta. E é o mercado quem diz isso também aos artistas, tirando deles sua inventividade e liberdade criativa. Mas quando aparece algum talento na música popular, e mesmo na música de massa, como é o pop, mesmo com tantas castrações, o musicista acaba deixando a sua marca. No pop, isso também aconteceu, e penso eu que continuará acontecendo. Ser um fenômeno raro não quer dizer que o fenômeno é quase inexistente. Na verdade, ele nunca foi. A seguir, vou passear com vocês por algumas décadas e ilustrar um pouco do que eu estou dizendo. Desde o início do vídeo, vocês estão acompanhando algumas capas de álbuns e artistas que fizeram ou ainda fazem parte do gênero pop. E fiz isso propositalmente para perceberem que boa música, algo identitário e marcante, capaz de sobreviver ao teste do tempo, também é possível dentro deste gênero. Há muita coisa dentro do pop que soa à sua própria maneira, e não como este monte de artistas atuais que parecem ser xerox um do outro. Apontarei alguns músicos do pop que possuem o seu próprio registro sonoro, que você é capaz de identificar com algumas poucas notas musicais tocadas. É o ouvido quem nos diz quem é o artista, que permite esta identificação. E isso também existe dentro do pop, inclusive não se resumindo a apenas um hit, mas sim álbuns, um conceito completo. Uma das primeiras imagens que destaquei no decorrer do vídeo foi do álbum Come Fly With Me, de 1958, de autoria de Frank Sinatra. Dizer que Frank Sinatra era pop pode ser algo um pouco controverso, mas ao mesmo tempo, em termos musicais, ele foi um grande banner da indústria da música em sua época. Quando chamamos algo de pop, estamos falando da maneira que uma composição é escrita. Estamos falando de estrutura, de método, sobre como escrever uma música. Esta forma tende a ser uma constante, mas ela acaba recebendo alguns retoques e intervenções graças às características individuais dos músicos, o que faz com que o gênero sofra variações. Quando os artistas têm identidade, a música será impermeada dela. Por outro lado, quando falamos de pop, estamos falando também do que é padrão, do que é considerado comercial em um determinado tempo. Sendo assim, mesmo que Frank Sinatra tenha feito algo dentro do jazz e do swing, em uma boa parte da carreira ele foi a referência do que seria o pop. E notem que, ao escolher o álbum Come Fly With Me como ilustração de um bom álbum pop, eu estou escolhendo nada mais nada menos do que o 14º álbum do cantor.
O estilo de Sinatra sofreu variações e muitas delas foram por causa da busca do próprio por algo musicalmente mais interessante. E quando um músico faz isso, mesmo que as pessoas desejem que ele sempre faça aquilo que ele sempre fez, podemos coletar coisas boas. Ou seja, estou dando um exemplo de um representante do gênero que, em alguns momentos, se negou à estereotipia. O gênero pop pode ser estereotipado, de maneira em geral, mas muitos musicistas que trabalham dentro dele não necessariamente são. E foram eles, estes musicistas, que deixaram bons trabalhos dentro do pop, álbuns inteiros, que você escuta do início ao fim, e se depara assim com boas composições também dentro do âmbito instrumental. Percebem onde eu quero chegar? Conseguiram captar a ideia? Discriminar um gênero musical inteiro por causa de uma tendência do momento ou optar por ouvir apenas um gênero específico é algo pouco assertivo, porque nos impedimos de encontrar músicos que tentaram alguma coisa a mais, que não foram totalmente subservientes. E novamente, insisto, isto não é ser eclético. Eu não sou eclético, não consigo ser, e não tenho problema nenhum também com quem seja. Esse tipo de postura que eu sugiro é apenas uma que pode ajudar a evitar pré-julgamentos, que evita velhos preconceitos e achismos, e isso vale para todos os lados. Tem muita gente que só escuta pop e não escuta outros gêneros musicais por ter preconceitos, por ter achismo também, né? Então é uma postura que sugiro a todos os ouvintes dos mais variados perfis. Na década de 60, houve o fenômeno Beatles. Foi quando o rock foi o mais pop que ele pôde ser. Foi quando o rock, ainda bem novinho é verdade, mas não tão novo assim, afinal ele não foi inventado pelos Beatles, como muita gente acha, foi quando ele se tornou a moda da vez. Na discografia dos Beatles é difícil apontar qual não seria um exemplar do mundo pop. O que vemos aqui é o hibridismo entre o pop e o rock, as raízes do que posteriormente começaríamos a chamar de pop rock. E bem, alguém aqui é capaz de me dizer que o álbum Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band, de 1967, é um álbum mal escrito? Que ele não tem boas composições? Que ele carece de melodia e que não tem boa harmonização? Acho bem difícil. Bem difícil vocês conseguirem demonstrar isso, com argumento e evidência. Demonstrar que, do ponto de vista musical e instrumental, Sgt. Pepper seja um álbum incompetente. Ele não é. E verificar isso é simplesmente uma questão de bom senso. Independe se você gosta ou não dos Beatles. Eu, pessoalmente, nunca fui muito fã. Mas dizer que Sgt. Pepper's é um álbum fraco musicalmente, eu não consigo. Ele é basicamente um fruto do gênero pop. Olha aí. Posteriormente, nos anos 70, nós tivemos vários outros álbuns que soavam muito diferentes entre si e que eram produções em termos de som e estética do gênero pop. Antes mesmo do glam ser popular, David Bowie, de maneira camaleônica, já estava fazendo experimentações, não apenas visuais, mas também sonoras. Bowie foi um camaleão nos dois sentidos, e as pessoas normalmente se esquecem do fato, esquecem do quanto ele foi inventivo também sonoramente. É muito possível ser camaleão escrevendo música pop, e ele deu vários exemplos disso. E ele deu exemplos tanto no rock como no pop, e escreveu composições musicais tão exóticas que é até difícil encaixá-las com assertividade em qualquer gênero. The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders of Mars, de 1972, é um dos inúmeros Bowies que conhecemos e que tinha um pezinho no pop. No ano seguinte, sempre competente musicalmente, lá estava Elton John, lançando o seu ótimo Goodbye Yellow Brick Road. Elton John, além de cantar, sempre foi um pianista e compositor de mão cheia. Tem como alguém negar? E ele é pop. Pop, meus caros. Novamente, eu estou falando de música pop. Uma banda chamada Fleetwood Mac lançou em 1976 um álbum de mesmo nome, e um hit contido nele, chamado Rhiannon, tocou por anos a fio, e até hoje tem gente ouvindo essa música por aí, de diferentes faixas etárias. Não satisfeitos, em 1977, eles lançam Rumours,
outro destaque da banda e com raízes no pop. No finzinho da década, em 1979, uma tal Blondie atraiu sobre si muita atenção com um álbum chamado Parallel Lines. A Blondie sempre dividiu opiniões, mas certamente há muita gente escutando por aí músicas deste álbum sem sequer saber o nome da banda. Mas ele continua aí, vivo, continua sendo tocado. E para dar mais um último exemplo desta década, o ano de 79 é também o ano de Off the Wall, álbum do futuro rei do pop, o dançarino e vocalista Michael Jackson. Um álbum extremamente sólido e que só foi ofuscado porque, em 1982, ele lançou o melhor álbum da história do gênero pop, na modesta opinião desta ave negra que vos fala. Estou falando, é claro, de Thriller. Thriller, meus caros, é tudo o que um álbum pop deveria ser. A imagem, a brand, o marketing, a acessibilidade, tudo o que a indústria musical e os marqueteiros gostam está lá. Mas também está a música. Ela não foi sacrificada em nome dos interesses comerciais. Thriller é o álbum mais musical de Michael Jackson. Ele não tem absolutamente nenhum filler. Nas 9 faixas contidas nele, Jackson sempre tenta ser diversificado, musical e inclusive chama muitos músicos talentosos para ajudá-lo a dar vida a estas faixas. Em Beat It, por exemplo, o solo foi tocado pelo lendário guitarrista Eddie Van Halen. A belíssima Human Nature teve a mão também de Stephen Porcaro, mais conhecido pelo trabalho na banda Toto. O álbum ainda conta com músicas como Wanna Be Starting Something, Baby Be Mine, The Girl Is Mine, Thriller, Billie Jean, P.Y.T., Pretty Young Thing e Late in My Life. Para aqueles que gostam de pop, dá para pular alguma faixa dessas aí? Penso que não. O álbum é impecável. Agora, para aqueles que não gostam de pop, eu mesmo não sou muito fã, já confessei isso aqui, vocês são capazes de dizer que estas músicas não são boas composições? Thriller, meus caros, é um álbum que eu tenho nas minhas posses, por sinal. Não porque ele é pop ou rock, é porque ele é simplesmente boa música, de cabo a rabo. É um álbum histórico. E é o que, de fato, me interessa. A década de 80 foi bem aquecida também. Foram 10 anos de muita experimentação, muito uso de sintetizadores e alguns trabalhos ganhando muito destaque. Mas foi a década onde muito lixo musical passou a ser produzido. Foi quando o pop começou a entrar de fato num esquema de linha de produção. Linha produtiva de fábrica, entendem? E o controle de qualidade não era assim tão importante. O interesse era apenas em criar um produto para vender. Com a criação da MTV, ela foi criada justamente para isso. A relação que a emissora também passou a ter com o pop, a banalização da música feita pela indústria, tudo isso começou a entrar em ritmo desenfreado. Bastava ter o appeal e alguns contatos fortes em gravadoras, ter as costas quentes, que se conseguia um contrato. Mas muita coisa interessante do pop, e que ainda sobrevive nas playlists atuais, foram feitas nesta década. Querem exemplos? Vamos lá. O primeiro que darei é do dueto Eurythmics e do seu álbum Sweet Dreams Are Made of This, de 1983. A faixa título já recebeu tantos covers e remixagens que eu até perdi a conta, e nos mais variados gêneros. Mas para quem gosta do tipo de som que fazia Annie Lennox e Dave Stewart, o álbum inteiro é obrigatório. Dentro da sua roupagem, do estilo deles, o Eurythmics não foi algo que podemos caracterizar como um one-hit wonder, músicos de uma música só. Acho injusto quando alguém diz isso. Dentro do gênero deles, eles foram sim muito relevantes. Mas, sigamos. O ano de 1984 foi também aquecido dentro do pop. Se o pop tinha um rei, é neste ano que uma rainha realmente explode e se credencia, certamente, para ser reconhecida como tal. Falo, obviamente, de Madonna e do seu álbum Like a Virgin.
No mesmo ano, Prince lançava Purple Rain, mostrando que ele não era apenas imagem e adepto da androgenia, mas também um tremendo de um guitarrista. Prince tocava muito guitarra, era muito virtuoso com o instrumento, mas o gênero musical dele sempre foi o pop. Ele nunca flertou com estruturas musicais mais tradicionais do rock. Independente disso, ele não deixava de imprimir a capacidade que ele tinha nas 6 cordas em suas composições, e o álbum Purple Rain é um excelente exemplo disso. Acredito que posso mencionar também em 84 o vozeirão de Tina Turner, que, embora eu avalie que teve uma carreira de altos e baixos, lançou um álbum muito coeso chamado Private Dancer. Tina Turner trabalhava com excelentes bandas de apoio, principalmente ao vivo. Ela não tinha apenas a voz, mas um ouvido bem apurado para musicistas. Turner cresceu ouvindo black music, soul music, assim como Michael Jackson. E a riqueza destes estilos respingou bastante no pop que ela fazia também. Em meados de 85, o synth pop ainda estava popular, e vocês possivelmente se lembrarão de uma banda chamada Pet Shop Boys e do álbum Actually. A música It's a Sin, obviamente, é a primeira a passar na cabeça de todo mundo, mas a verdade é que o álbum inteiro é coeso, para o synth pop. Para o synth pop, ele continua sendo uma das principais referências até hoje. E o que me dizem de Phil Collins, o baterista e vocalista lenda da música progressiva na eterna banda Genesis? Em 85, ele estava full pop, mergulhado de cabeça. Mas Phil Collins sempre entendeu de música e mesmo dentro deste gênero, ele dificilmente escrevia algo descartável. E ele mostra no álbum No Jacket Required. Mas para não dizerem que eu só menciono britânicos e estadunidenses, vou citar também os noruegueses do a-ha e o álbum Hunting High and Low, que possui composições muito boas para o gênero e também não só se resume ao single Take On Me. E vizinhos deles, em 88, os suecos do Roxette lançaram também o que talvez tenha sido o melhor trabalho, o álbum Look Sharp, de excelente qualidade musical, explorando consideravelmente a maravilhosa voz e carisma de Mari Fredriksson. Anos 90, enfim. E desde já, esclareço que não estou citando tudo o que há para citar, ok? Se for assim, o vídeo teria horas de duração. Cito apenas aquilo que eu tenho sensibilidade suficiente para apontar que resistiu ao teste do tempo e que apresenta qualidade musical e de composição, mesmo dentro de um gênero que não preza necessariamente por isso. E volto a repetir, o mérito é todo dos artistas, não da indústria musical. Mas prossigamos. A década de 90 é onde eu sinto que a peteca começou a cair. Não se trata de não haver referências de boa música no pop, pois elas sempre existiram. Tanto que nesta década, um dos referenciais é, por sinal, os irlandeses do The Cranberries, que, em termos de pop, estão entre aqueles que mais me agradaram dentro do gênero. Mas, de certo modo, minha percepção é de que nesta década o nível começou a cair muito em termos musicais. A banalização se tornou mais grave porque a indústria da música decidiu, simplesmente, que o pop não precisava mais de instrumentistas. O instrumental deixou de ser, por longos anos desta década, um elemento-chave, essencial para o gênero. E me respondam, como compor música, criar algo relevante sem musicistas, instrumentistas? Aí não dá, né? Aí vocês forçam a amizade. Música sem bons instrumentistas é a mais paupérrima possível, independe do gênero em questão. Esta década ficou muito marcada pelo surgimento das boy bands e sua versão feminina. Grupos como Backstreet Boys, NSYNC, Spice Girls, Hanson ou outros artistas solo, mas que trabalhavam sob a mesma ótica, como a Britney Spears. E me digam vocês, o que essa galera aí, que acabei de citar, fez que resistiu ao teste do tempo? Os fãs e saudosistas desta década, que têm memória afetiva com estes adolescentes e jovens adultos, certamente vão torcer o nariz para mim, mas se compararmos a música pop deles com a dos outros que eu citei anteriormente, é uma questão de bom senso perceber que, musicalmente, o abismo entre eles é gigantesco. Quem possivelmente consome a música das boy bands, isso se ainda consumir, é apenas a tia e o tio que gosta demais delas e que ainda mantém suas boas memórias adolescentes. Porque a música fala por si.
Não é do tipo que ainda vai tocar em rádios, que algumas pessoas procurarão conhecer, que a nova geração vai inserir um hit ou outro nas suas playlists, que será escolhida para a trilha sonora de filmes, propagandas e games. Não será, meus caros. Vocês podem gostar deles, mas é simplesmente um fato que, como muitos artistas do século XXI, o que esses grupos fizeram foi música de vida curta, de 2 a 5 anos de duração, 10 com sorte. Mas os anos 90 não foram apenas os anos da mediocridade, embora o pop e também o rock deste período tenha sido, majoritariamente, sofrível. Como falei, foi nesta década que apareceu a The Cranberries, com a inesquecível voz de Dolores O'Riordan. Eles lançaram 2 álbuns que acredito nunca terem ficado datados, porque, embora simples, eles são muito agradáveis do ponto de vista melódico. São eles Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We, de 1993, e No Need to Argue, de 1994. Outra bandinha que também é muito lembrada, e que também tinha qualidade musical dentro do pop, era Sixpence None the Richer, reconhecível graças à voz de bonequinha da vocalista Lee Nash e das composições altamente reconhecíveis do guitarrista Matt Slocum. Eles ficaram famosos realmente por causa do álbum de mesmo nome da banda, de 1997, que tinha o hit Kiss Me. Mas o álbum é extremamente sólido em termos de pop, assim como aquele que veio em seguida, chamado Divine Discontent, de 2002. Mas o grande tesouro da Sixpence None the Richer é do tempo em que eles ainda se identificavam como uma banda de pop rock com letras cristãs, quase gospel. Mas não se enganem achando que a música era de louvor, que eles pregavam ou algo assim, longe disso. Eram músicas mais filosóficas e introspectivas. O segundo álbum deles, chamado This Beautiful Mess, de 1995, é instrumentalmente o melhor trabalho da banda. Eles contavam com um baixista chamado J.J. Placencio, que era simplesmente um monstro tocando o instrumento. Basta checarem as linhas de baixo dele na música Love, Salvation, The Fear of Death, que vocês entenderão claramente o que eu estou apontando. O sujeito era muito arrojado, e repito, estamos falando de pop, não de rock, não de metal, de pop. O pop também tinha ótimos guitarristas, bateristas e baixistas até mesmo na década de 90. Quem não se lembra da guitarrista Jennifer Button, que trabalhou de 87 a 97 com o Michael Jackson? Ela era simplesmente fenomenal. Se não conhecem a carreira solo dela, recomendo fortemente. Toca muito. Para fechar, eu não poderia deixar de citar uma vocalista bem discreta, mas que tinha personalidade, lançou um álbum relevante para o pop na década de 90 e até hoje tem uma base de fãs muito fiel. Falo de Dido, que lançou em 99 o álbum No Angel. Bem, chegamos ao século XXI. Musicalmente, pelo menos na minha avaliação, o pop padece. Eu não me considero nenhum expert no estilo, mas como todos vocês, é quase impossível não escutar o pop. A mídia, as redes sociais, o cinema e TV sempre enfiaram o gênero goela abaixo, porque, como eu disse, ele é o querido da indústria, ele está em todos os lugares. Ele é o centro dos negócios, do Grammy e blá blá blá. É impossível não conhecer o pop, a não ser que você seja surdo ou viva numa caverna. Ele sempre está tocando em algum lugar, não há como evitar ouvi-lo. Como um curioso por música, eu sempre dei uma olhadinha adicional até para entender como a indústria está se comportando, se movimentando. Gosto de ter uma percepção mais sistêmica do mercado, e não somos realmente capazes de fazer uma leitura dele se desconsiderarmos o pop. Mas a percepção que tenho é que grande parte do gênero e da cena pop vive atualmente da perspectiva do ponto de vista musical, e não necessariamente do ponto de vista da exploração da imagem, ainda do trabalho de alguns veteranos que, vez ou outra, lançam algum trabalho novo na cena. São os tios e tias do passado fazendo música boa dentro do gênero, e não necessariamente gente nova aparecendo com qualidade. Isso quando esses tios também não se enveredam para outros estilos, o que também não é incomum. Nós vemos isso com bastante frequência acontecendo com as chamadas divas do pop, inclusive algumas divas antigas, tentando alguma coisa em outro estilo musical que está ali mais relevante naquele momento.
ou se não é relevante, se essa não é a palavra assertiva a ser usada, está popular, né? Divas antigas do pop fazendo coisas diferentes, tentando outros gêneros porque eles estão, como diz a galera, né? Os mais novinhos, está bombando. Mas, de maneira em geral, em termos de novos representantes e possíveis álbuns que tenham feito, que não serão de tiro rápido, de vida curta e que resistirão ao teste do tempo, eu pessoalmente tenho muita dificuldade de apontar muitos na década recente ou no princípio do século. Houve quem disse que a banda Gorillaz, que fazia shows com personagens animados e hologramas, iria sobreviver. O álbum Demon Days, de 2005, angariou alguns elogios e comentários inusitados, como por exemplo que eles seriam o futuro da música pop. Estamos em 2020 e a garotada não faz a menor ideia de quem seja a Gorillaz. Lana Del Rey chamou atenção há alguns anos atrás, mas do jeito que subiu, desceu. O tal do Justin Bieber, que me desculpem os seus fãs, não é aceito ou reconhecido nem mesmo pelo seu público, o público pop. E sem querer ofender, nunca vi nele qualquer talento. Está longe dos vários ícones pop que citei ao longo deste vídeo. Há apenas duas representantes que eu creio que talvez, mas eu não tenho tanta certeza assim, mas observo no trabalho delas alguns bons momentos em termos de música que talvez as insiram dentro dos artistas pop da sua era que irão sobreviver ao teste do tempo. São elas Lady Gaga e Adele. O álbum de Gaga, chamado Born This Way, e lançado em 2011, é um candidato. Entretanto, eu não sei se haveria algum outro dela que também ganhasse certo destaque, que possa ser tão longevo assim, não sei. E já a Adele lançou também em 2011, parece que esse foi um ano mágico para o pop, o álbum 21, que também é sólido musicalmente. Reafirmo que não sou adepto do pop, profundamente apreciador do gênero, mas me permito um julgamento sensato. E se é algo que ninguém pode dizer, é que Stefani Germanotta, a Lady Gaga, e a Adele não saibam cantar. Ambas sabem cantar e cantam muito bem, são ótimas vocalistas. Têm bom timbre, bom alcance, principalmente a Adele. Elas entendem de música. Gostando ou não do gênero em questão, é algo inegável reconhecer a habilidade vocal das duas. Mas o que eu vou chamar a atenção em frisar, colocar um grifo fortíssimo, é no fato de que ambas fazem algo que é fundamental em música e que a maioria dos musicistas pop do século XXI, ou nós podemos dizer apenas artistas, não necessariamente musicistas, não fazem mais. Adele e Gaga escrevem as próprias músicas. Ambas são compositoras e isso faz muita diferença, já diz muito, já diz do tipo de relação que elas têm com música. Elas sabem cantar e tocar instrumentos. E mais de um, por sinal. Gaga e Adele não são meros produtos da indústria pop. Apenas imagem, embora a Gaga goste mais de andar de mãos dadas com a indústria também. Elas são musicistas, de verdade, e o gênero pop é apenas uma escolha, uma preferência profissional. Gaga é uma metalhead, por sinal. Ela adora rock e metal. Ela apenas não trabalha com este gênero profissionalmente, porque seria um suicídio empresarial abandonar o que ela construiu no pop nesta altura do campeonato. É o que dá dinheiro para ela. Mas enfim, se há álbuns do pop dos últimos 20 anos que talvez entrem para o hall dos atemporais, que vão ser ouvidos daqui a 30 ou 50 anos por fãs do gênero e até pessoas que não têm apreço por ele, os candidatos na minha avaliação seriam Born This Way, de Lady Gaga, e 21, de Adele. Mas não tenho certeza. Isso está mais para uma avaliação momentânea, um brainstorming que estou fazendo, uma especulação. O que vocês, entendidos do pop, porque eu não sou, afirmo que eu não sou, pensam a respeito disso? Há outros álbuns, outros artistas que vocês acreditam que vão sobreviver ao teste do tempo? Acham que algum outro feito neste século perdurará por tanto tempo? Digam aí nos comentários. Fico por aqui.
e deixo a todos vocês um forte abraço. Saudações, Corvides!